Olá, aluno! Tudo bem com você? Então, hoje nós vamos estudar célula. Célula é a base de toda prova relacionada à biologia. Então, célula, a gente fala que é a citologia. Citologia, citocélula, logia, estudo da célula. Então, a célula eu a compreendo como unidade funcional de todo ser vivo. O que quer dizer isso, professor? Todo ser vivo é formado por célula. Se é ser vivo, ele tem que ter célula. Robert Koch descobriu a célula estudando, olhando uma cortiça de antigamente, etc, etc. Isso aqui não é o assunto do momento. Então, célula é a unidade fundamental de todo ser vivo. Como que nós dividimos a célula e por que nós a dividimos dessa forma? Então, a célula está dividida em célula eucarionte e célula procarionte. Mas, professor, o que quer dizer uma célula eucarionte e o que quer dizer uma célula procarionte? Célula eucarionte possui membrana plasmática, possui citoplasma e possui núcleo. A célula procarionte, ela não possui núcleo. E o material genético está disperso no citoplasma. Então, primeiro conceito, diferença entre célula eucarionte e procarionte. A célula eucarionte, ela tem núcleo. A célula procarionte, ela não tem núcleo. Então, assim está dividido. Célula eucarionte e célula procarionte. Só que o que aconteceu? A célula eucarionte, os cientistas viram a obrigação de dividi-las em duas. Quais que são essas duas? A célula eucarionte animal e a célula eucarionte vegetal. Célula eucarionte animal e célula eucarionte vegetal. Mas antes de chegar a este assunto de célula eucarionte animal e vegetal, eu quero que você entenda do que é formada a célula. Qual é a composição da célula? Toda célula possui, no caso da eucarionte, membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Então, o que isso quer dizer de uma forma mais prática para eu entender? A membrana plasmática é a capa da célula. Então, você imagina você na sua casa, você está dentro da sua casa. As paredes da sua casa seriam a membrana plasmática, ou seja, a capa da célula. Ali eu tenho o citoplasma depois. O citoplasma é um material gelatinoso. Então vamos supor uma vasilha e eu coloco uma gelatina. A vasilha, a minha vasilha, seria a membrana plasmática. A gelatina seria os citoplasma. E se eu coloco, por exemplo, uma cereja bem no centro dessa gelatina, seria o núcleo. Então a célula eucarionte é formada por membrana plasmática, citoplasma e núcleo. E a procarionte, professor? Membrana plasmática e citoplasma. Ela não tem o núcleo. É a mesma coisa se eu tivesse uma vasilha com uma gelatina. E aí, ao invés de eu colocar a cereja no meio, formando o núcleo, eu parto essa cereja em vários pedaços e esparramo ela nessa gelatina. Então, membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Aqui, membrana plasmática e citoplasma. O que aparece nas suas provas que fala sobre o núcleo? Aparece uma palavrinha chamada carioteca ou membrana nuclear. O que é essa carioteca ou essa membrana nuclear, professor? Essa carioteca ou essa membrana nuclear é como se fosse, vamos colocar como se fosse uma argola que prende o núcleo, prende o material genético. Então, a carioteca existe, tanto essa argola, essa carioteca, existe tanto na célula eucarionte animal quanto na vegetal. É a ausência da carioteca que não está prendendo este núcleo que faz com que o material genético dos procariontes fiquem dispersos no citoplasma. Então, basicamente, o início seria isso. O que tem dentro do citoplasma, professor? Dentro do citoplasma tem as organelas citoplasmáticas. Dentro do seu corpo não tem órgãos. Então, dentro do citoplasma tem as organelas
citoplasmáticas. São várias organelas. Os nossos pets ainda não trouxeram organelas neste momento. Vai trazer mais para frente, com certeza. Mas o que eu quero que você entenda aqui? Qual a diferença das organelas da célula eucarionte animal e da célula eucarionte vegetal? A célula eucarionte vegetal tem uma organela importantíssima chamada cloroplasto. O que esse cloroplasto faz que a célula animal não faz? Esse cloroplasto é responsável pela realização da fotossíntese. O que é a fotossíntese? Energia luminosa transformada em energia química. A planta ou as algas captura gás carbônico, realiza suas funções vitais e joga oxigênio para a atmosfera. Isso é o processo que a gente chama de fotossíntese. Então, qual é a diferença da célula eucarionte animal para vegetal? Uma das principais diferenças é a presença do cloroplasto, que faz com que a célula realize fotossíntese. Aqui eu já estou entendendo a função da membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. O núcleo abriga o nosso material genético, principalmente nosso DNA, que é o ácido desoxirribonucleico. Então ali está o seu DNA. Ah, o fulano de tal não sabe quem é o filho, faz teste de DNA. Ele vai observar o núcleo dessa célula, tá? Então membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Uma coisa interessante que eu quero que você entenda também é que as três células, né, porque eu tenho a célula eucarionte animal, a célula eucarionte vegetal e a célula procarionte, ela tem em comum uma única organela citoplasmática. Qual é a única organela citoplasmática presente na célula eucarionte animal, na célula eucarionte vegetal e na célula procarionte? Os ribossomos. Se você for analisar a nossa apostila, você vai observar que a célula mais simples que existe é a procarionte. Ela tem pouca estrutura. Mas algo importante. Entre essas estruturas que ela tem o ribossomo. Pegadinha de vestibular. Sempre tem. Qual a única organela citoplasmática presente em todas as células? Ribossomos. Organela citoplasmática presente na célula eucarionte e na célula procarionte. Tanto na eucarionte animal quanto na eucarionte vegetal. Qual a organela presente nas células que faz com que ela realize fotossíntese? Cloroplastos, somente na célula eucarionte vegetal. Então aqui eu tenho a célula eucarionte animal, aqui eu tenho a célula eucarionte vegetal. Mas eu preciso falar dos representantes, porque cada ser descoberto foi organizado no que a gente chama de reino. Então eu tenho aqui diversos reinos. Eu tenho o reino dos fungos, os animais, os protozoários, as plantas, as algas, as bactérias, as arqueobactérias. Então vamos lá. Os animais, reinos, animalia. É o reino animal, é o nosso reino. Então ele está como célula eucarionte animal. Então nós, enquanto seres pensantes, pertencemos aos seres eucariontes animais, a nossa célula. O cachorro também faz parte, o pato também faz parte, a galinha também faz parte. Claro, cada um com a sua característica e estrutura diferente. Mas nós estamos agrupados no mesmo reino. Que reino que é esse? É o reino animal. Tem também o reino fungi, presença dos fungos. Ele está na célula eucarionte animal. Quer dizer que ele é um animal? Não. A célula dele é uma célula eucarionte animal. Como exemplo dos fungos, o cogumelo é um fungo. Como exemplo de um fungo, o mofo da sua parede, o mofo daquele pão velho, amanhecido seu. Tudo isso é fungo. Fungo é uma célula eucarionte animal. Eu tenho aqui também os seres protistas. Os seres protistas são os protozoários que traz doenças, como por exemplo a doença de Chagas. É um ser que é um protozoário. Ele também é uma célula eucarionte animal. Então, quem são os representantes da célula eucarionte animal? Eu tenho os animais, os fungos e os protozoários. Animais pertencentes ao reino Animalia, fungos pertencentes ao reino Fungi e os protozoários pertencentes ao reino Protista. Agora eu tenho a célula eucarionte vegetal. Quem são os seus representantes?
Célula eucarionte vegetal tem como representante principal as plantas, porque realizam fotossíntese. Por que realiza fotossíntese? Tem cloroplastos. Mas eu também tenho na célula eucarionte vegetal as algas. Alga não é planta. A alga não tem característica de planta. Caiu na sua prova. Qual que é o reino das algas? O reino das algas é protista. Então eu não posso esquecer. Quando eu falo em algas, eu estou falando no ser que é um protista. Quando eu falo em protozoários, eu estou falando no ser que é protista. Então, os protistas, cuidado, pegadinha de vestibular, eles são representados pelos protozoários, que tem a célula eucarionte animal, mas também representado pelas algas, que tem a célula eucarionte vegetal. E para finalizar, eu tenho o reino Monera. O reino Monera está representado aqui pelas bactérias. Bactérias estão em toda parte. Existem bactérias positivas, negativas, gram-positivas e gram-negativas, bactérias que são boas, bactérias que são ruins. Não existe bactérias por todos os lados. A nossa boca tem muita bactéria, né? Biologicamente falando, tem algumas pessoas que até brincam que é preferível a gente, nós enquanto humanos, lambermos a axila de alguém do que beijar na boca, justamente pela quantidade de bactérias que a gente tem. Então, está aqui, né, sozinha, representando o reino Monera, é o reino mais simples, é o reino da célula eucarionte, é o reino da célula procarionte. Nós temos os moneras, representante as bactérias, mas também como representante as arqueobactérias. Aonde estão localizadas as arqueobactérias? Em locais inóspitos, ou seja, que não tem vida, que os animais não sobreviveriam. Como exemplo, as profundezas do oceano tem arqueobactérias, ou, por exemplo, também as paredes vulcânicas, né, que tem uma temperatura muito alta, nós não conseguiríamos sobreviver, mas as arqueobactérias sobreviveriam muito bem. Então aqui estão os reinos. Eu tenho as células e seus representantes, a pegadinha com ribossomos participando de todas as células, os cloroplastos pertencentes à célula eucarionte vegetal, os reinos divididos em animalia, que são os animais, fungi, que são os fungos, os protistas, representando os protozoários e as algas, as plantas é um reino que pertence à célula eucarionte vegetal e, por final, nós temos o reino Monera, representante das bactérias e arqueobactérias. Então, sobre célula, basicamente, citologia, o básico seria isso para você fazer uma boa prova com certeza.